Malta, hoje estou aqui à conversa com o Rui Dias. É o jogador que está connosco há mais tempo, desde dezembro de 2016 que faz parte da equipa. É o jogador com mais sessões na Polarize, já viu tudo, passou por todas as fases, tornou-se coach e no ano passado teve o seu primeiro prémio de 6 dígitos, também o melhor ano da sua carreira. Hoje falámos sobre o seu percurso, os altos e baixos, a relação com a família e tudo aquilo que faz parte de um jogador profissional, mas que nem sempre se fala. Uma conversa aberta com alguém que vive o póquer a sério e há muito tempo. Rui, bem-vindo, obrigado por ter o convite. Não estava Obrigado. fácil, mas tiveste uma disponibilidade muito grande e é isso, vamos lá. É verdade, é mesmo, e fizeste uma apresentação que eu fiquei agora até aqui um bocado estarrecido com isso. Só factos, só Só factos. não estava nada à espera, não estava nada ciente disso, digamos assim. Não, mas é verdade, por acaso estava a ver isto e a verdade é que para o ano já faz 10 anos que estás connosco. É 10 incrível. anos é uma vida, Diogo, 10 anos é uma vida. Pá. É mesmo, é mesmo. Principalmente neste meio, não é? Que é um meio que as carreiras por As vezes são mais carreiras, curtas ou o pessoal acaba por sair e a tal e verdade é qual. que é isso. Daqui a, Tal e pronto, qual. Nem sei se é bom ou se é mau, nem sei se é bom ou se é mau, desculpa, nem sei se é bom ou se é mau. eu acho que é bom, eu acho que é bom. Eu também acho que sim, eu também acho que sim, também acho que sim. Acho que estabilidade neste mundo, como tu disseste, é uma coisa rara e felizmente com a Polarize consegui encontrar isso e também consegui eu próprio encontrar a minha estabilidade. Yeah, não, é isso, sem dúvida, que acho que é um feito incrível. Acho que é um feito incrível. Uhum. Ainda não aconteceu, mas tudo indica que irá acontecer para o Sim, ano, vai acontecer e vai ser mais anos, espero eu. certamente. Olha, começar aqui pelo início, e é uma pergunta que as pessoas Uhum. gostam sempre de saber, que é o teu primeiro contacto com o póquer. Com que idade foi e como é que foi? O meu primeiro contacto com o póquer acho que foi da maneira que toda a gente da minha geração, início do século, mais ou menos se inteirou do póquer, que foi através da televisão, foi através dos programas que iam aparecendo. Pá, no meu caso específico, eu também sou de uma terra de basquete e sou de Ilhavo e curiosamente o póquer chegou a Ilhavo bastante cedo. O póquer chegou eu ouvia falar de póquer em Ilhavo desde o princípio da década de 90. E era o quê? Eram os jogadores americanos que jogavam no eram os jogadores americanos que jogavam em Ilhavo, que tinham trazido isso e depois tinham lançado a semente nos jogadores locais, estás a ver? Uhum. E pronto, esse foi o meu primeiro contacto com o póquer, digamos assim. É um ponto interessante, por acaso. Sempre tive a ideia que a Aveiro era um dos centros do póquer em Portugal e não fazia ideia do motivo. E tem aí uma Uhum. explicação Sim, o João Mané, lógica o para avô do isso. póquer, né? O avô do póquer, Exatamente. o nascimento vem um bocado daí, que ele é jogador de póquer, é jogador de basquete, e, e Uhum. pode ser que tenha sido isso. Yeah. E depois conheceste o póquer, é isso, na televisão com Conheci muita o gente e póquer, quando diz. conheci o póquer e nessa altura estava a entrar na universidade e apesar de ter na minha ideia o meu percurso bem definido, já daquilo que queria ser, eu estava a tirar Ciências da Comunicação. Pá, o bichinho foi entrando e as dúvidas foram se instalando e a partir do momento em que uma tomou conta da outra, neste caso o póquer tomou conta da universidade, pá, deu para acabar o curso, mas quando acabei o curso já estava em modo semi-automático, digamos assim, já jogava bastante póquer online, joguei na Bwin, acho eu, acho que o primeiro depósito foi na Bwin, com o famoso depósito de 100%, de 100%. Eles Uhum. davam logo 100% do depósito inicial, aquilo foi uma loucura. E pronto, o póquer online foi a minha primeira, a minha primeira experiência foi póquer ao vivo, mas o póquer online na Bwin foi assim a minha primeira coisinha mais a sério. Obviamente que estorrei esse depósito num tirinho, foi todo. Mas faz parte do crescimento. E pronto, e depois o que é que eu fiz depois? Bem, depois a minha primeira experiência mais profissional, mais a sério, foi numa escola de coaching que eu nem me lembro sequer, acho que era do Colin Marshman, não sei se conhece esse nome, mas o gajo era, Não, não, não me diz o nada. gajo era uma lenda, o gajo era uma lenda de shit and goes, foi um dos primeiros a escrever livros, etc. Então, pronto, inscrevi-me lá na escola do indivíduo e comecei pelos shit and goes e depois rapidamente me senti atraído pela excitação pela adrenalina dos MTTs e pelo desafio de conquistar um MTT e essa transição fez dessa forma.
Ok. Isto aqui só para situar foi mais ou menos em que altura, né? Provavelmente na altura também jogavas 2000, 2001, 2002, depois 2006 terá sido essa tal primeira experiência Ok. nessa tal escola de póquer. Pronto, de 2006 até 2016, que acho que é quando eu entrei na Polarize, Uhum. vai um período de tempo muito grande. Pois, Muito sofrimento, muita alegria também, mas... sim, também podemos falar daqui a bocado como é que foi quando o Uhum, mercado fechou em Portugal, não é? uhum, Porque também deve ter sido uma uhum. fase um bocado dura para ti. Mas é isso, agora que Sim, eu... sim, sim, sim. Só um segundo, que é, agora que eu penso, tu és provavelmente também o jogador que tem a carreira mais longa da Polarize. Porque é isso, de Pois, 2006 a pois, 2016 pois. são 10 anos antes da Polarize. Uhum, E agora, uhum. daqui a nada, estás nos 10 anos depois da Polarize. É uma carreira mesmo, É mesmo, verdade. mesmo muito longa neste meio. Talvez já possa pedir a reforma, talvez já tenha, já tenha os anos de serviço necessários para isso. Não, mas é Mas é verdade, isso. sim. Yeah, isso dá-me alguma experiência, realmente, para saber Yeah. lidar com situações, tanto a curto prazo como a longo prazo, apesar de não ser imune a elas. Apesar de não ser Sim, imune a não, elas, é claro, importante. mas é isso. A experiência sem dúvida que te ajuda. E depois também, como coach, também partilhas parte dessa experiência com os teus alunos. Sim, 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 sim. E como é que foi no fecho do mercado? Nessa altura estavas a jogar full time, não estavas? Nessa altura estava já a jogar full time, foi um stress gigantesco, porque nem eu próprio na altura sabia o que é que queria para a minha carreira, se assumíssemos o cenário do mercado em Portugal continuar aberto, mesmo assim Uhum. a situação estava ainda um bocadinho incerta. Portanto, quando eu decidi atirar-me de cabeça para isto, e logo pouco tempo depois o mercado fecha e os condicionalismos que isso trouxe, né? Para mim foi assim uma situação um bocadinho estressante, a incerteza de não saber o que é que ia sair dali. Como a maior parte dos jogadores, chamadas anónimas, chamadas automáticas que nós Yeah, recebemos é incrível. é, Pá. é mesmo Fogo. surreal. Recebemos o Tu seu chegaste. currículo. Olha, nem de propósito. Tu Diz, chegaste aí para desculpa. Floripa ou não? Não, eu cheguei para Floripa, mas antes disso, quando estávamos a falar do fecho do Sim, mas mercado, sim, eu se fui não há para nem era Braga. relacionado com póquer que eu ia Ah, perguntar, é que lá as chamadas é que é mesmo inacreditável. Se tu a metes um cartão sério? brasileiro, tu nem precisas ter posto o teu número em lado nenhum, começas logo a receber publicidade em chamada. Surreal. Ai, Jesus, meu. É mesmo uma cena de outro mundo. Mas Que sim, praga, meu. voltando agora ao mercado de Que praga. 2016, estavas numa fase um Pois, bocado yeah, de voltando ao mercado, incerteza. aquilo fechou e eu na altura tive a felicidade, olhando para trás, consigo ter esse discernimento, tive a felicidade de ter entrado, de entrar para uma equipa de póquer há relativamente pouco tempo. E nem em termos de contratos, assim, foi mesmo só pelo grupo que nós criámos. Pronto, tive a felicidade de entrar para um grupo nessa altura e isso deu-me um bocadinho de amparo e deu-me um bocadinho de orientação. E fui com eles para Praga. Pronto, estive lá em Praga, acho que foi 3 meses. Regressei e depois também, ao longo da minha vida, também sempre tive a felicidade de, nos períodos mais incertos, sempre tive a felicidade de ditar qualquer coisa grande. Estás a ver? O que me deu sempre algum tipo de conforto para encarar esses momentos, sempre me deu algum tipo de tranquilidade e sempre me permitiu, talvez, sobreviver neste mundo. Obviamente a sorte faz parte, mas o timing da sorte também faz muita diferença e no meu caso foi isso que aconteceu quando vim de Praga e tem um grande que deu-me para estar algum tempo e depois entrei na Polarize e o resto é história. Ok. E quando viste a notícia do mercado abrir em Portugal, como é que encaraste? Era um mercado fechado? Ficaste Esperança. entusiasmado? Ficaste um bocado de pé atrás? Esperança? Não, esperança foi logo a primeira coisa que apareceu, mas depois também rapidamente se percebeu que aquilo também havia muita politiquice e que as coisas não iam ser, pelo menos não tão rápidas ou não tão fáceis como seria de supor. Quando pensas em mercado aberto, pensas logo em jogadores americanos, né? E neste caso a realidade foi bem diferente.
Pronto, e depois essa parte custou um bocadinho, essa parte daqueles anos que se passaram desde que o processo abriu até que o processo se definiu, portanto, perceber que as coisas não iam ser assim é uma dor lenta, é um sofrimento lento. Mas pronto, depois passou-se, né? Obviamente. Sim. Tivemos que nos adaptar, tal como os jogadores de póquer fazem. Claro. E foi logo pouco após a abertura do mercado que entraste na Polarize, e por acaso tem aqui uns dados, não sei se te recordas já não, mas como eu disse, entraste em dezembro e terminaste esse ano uma amostra pequena, só cerca de 150 torneios, mas terminaste esse ano com uma average stake de 11. O ano seguinte terminaste com 16 e depois 42. Um salto mesmo muito alto. O terceiro ano? O terceiro ano, que na verdade é o segundo, porque o primeiro era o segundo, sim, só tivemos um mês. Exatamente. Não, pois eu recordo-me que, lá está, é os timings, pá, eu sempre tive sorte, né, nessa questão, considero eu que, pronto, os timings sempre me deram algum conforto e sempre me deram neste caso, sempre me deram uma confiança, né? Eu estava a entrar naquela que eu considerava ser na altura a melhor equipa do mundo, com os melhores jogadores do mundo, e afirmar-me de forma tão rápida, tipo, foi algo que me deu mesmo uma confiança gigantesca. Pronto, basicamente foi isso que esses anos me trouxeram. Sim, por acaso agora, para quem está no póquer há menos tempo não tem noção, mas ter um average stake de 42 naquela altura, só que o mercado português era altíssimo, era jogar tudo o que havia para jogar. E também nesse primeiro ano vi aqui e tinhas um ROI média de 98% e um ROI total de 52%. Isso é um abuso, pá. Isso é um abuso. É mesmo uma cena surreal, eu nunca tinha... Pá, se calhar temos mais números assim, não sei, mas eu a ver isto, isto está mal. Era os Big Fields, meu. Era os Big Fields. Eu fazia cada hit às vezes em Big Fields mais ridículos que aquilo, pá, eu até... Como é que isto é possível? Não, mas acontecia, pronto, também há mérito no trabalho, claro. Sem dúvida. Mas sim, esse primeiro ano e meio foi algo extraordinário. Não sei se ganhei uma ou duas garrafas do Winamax, mas foi assim uma cena, pá... eu lembro. Uma cena meio absurda. Felizmente, ainda bem. E depois, bem um ano menos bom. Primeiro downswing da Depois acho que veio mais do que um ano menos... Depois acho que veio mais do que um ano menos bom, mas sim. Okay. Mas começou... Pá, joguei a PTs, depois, claro, aquilo abriu-me novas portas, eu comecei a jogar mais caro e, obviamente, não estava preparado para jogar mais caro, muito mais na parte mental, do que na parte técnica. Aguentar com make-ups grandes e também a própria questão do serei bom para estar a jogar este nível. Portanto, as dúvidas começam a aumentar, tipo bola de neve. Depois, e aí eu nem sei bem distinguir o que é que terá sido, mas as coisas depois também passam para a esfera privada. E eu nem sei bem se são as coisas que passam para a esfera privada e que prejudicam a esfera privada, se é a esfera privada que entra na parte do jogo e que o jogo está a ser prejudicado porque a minha vida, a minha volta não está a correr tão bem. Mas o que é certo é que estas duas realidades estão interligadas e uma coisa prejudicou a outra. Pronto. Depois entrou Covid também, acho eu, mas foi um período difícil. Em que da minha parte também tenho que assumir algumas culpas e perceber que se calhar não trabalhei o suficiente para me manter nesse nível e pronto, isto do póquer é um bocado a seleção nacional, né? A seleção natural, né? Quem não está preparado depois é automaticamente expulso pelo sistema, digamos assim. E esta fase menos boa, sentes que durou quanto tempo? Iniciar ali então a partir de 2019? Olha, eu digo-te, iniciou se calhar um bocadinho antes, iniciou em 2018, só que eu acho que tive um ano e meio make-up e não foram make-ups gigantescos, acho que o make-up maior que atingi, pá, eu não sei se posso estar a dizer um número disparatado, mas eu acho que foram 50 mil euros, perto disso. O que para mim na altura já era uma coisa extraordinária, porque eu lembro-me, isto aqui é bem engraçado agora, eu lembro-me bem quando nós entramos aqui nesta questão
do coaching, etc. E do make-up. Pá, eu lembro-me de dizer às pessoas na Polarize para dizer que eu não quero splitar, pá. Eu não quero splitar. Vocês deixem aí o dinheiro, que é para eu não ter make-up, que é para eu não ter make-up. Se for possível, até eu perceber aqui o funcionamento das coisas. Mas é só para você, é só para as pessoas lá em casa também terem um bocado da ideia do medo que é, do medo que pode ser, ou do medo que era na altura, o fantasma do make-up, principalmente para quem está a começar nesta questão do coaching e do staking. Mas sim, foram uns anos valentes em que eu tive ali. Pá, o período em que eu saí do make-up foi um período muito curto e deu para splitar muito pouco. Ou seja, mesmo que tenha sido só um ano e meio, mas foi um período relativamente longo, pá, 3 ou 4 anos em que eu tive ali meio. Em que apanhou o Covid também, em que eu tive ali meio andar para trás, estás a perceber? Depois, pessoalmente, as coisas também não estavam a correr bem, e pronto, lá está. Isso tudo junto cria uma bola de neve gigante. Yeah, tu também tens a cena que foi, tu entraste e a verdade é que foi isso. Estiveste sempre a ganhar no início e depois já estavas num limite alto quando tens a tua primeira downswing e são valores que podem parecer astronómicos para a tua realidade na altura. Exatamente, É isso, olhando para eles agora quase que até me rio. Sim, é isso. Quase que até me rio, salvo seja, né? Claro que 50 mil claro. euros é sempre um valor alto. Mas tens uma percepção diferente das coisas. E te sinto muito mais preparado para lidar com isso. Sim, é isso, mas há muitos jogadores que têm uma downswing de 5, depois recuperam, têm uma de 12, recuperam, uma de 20, recuperam, e a tua não foi bem assim. Ok. E depois é isso. Muitas vezes, eu quando me meto no Insta a fazer perguntas, o pessoal pergunta sempre o que é que custa mais, se é uma make-up, uma downswing longa ou grande em balões. Pá, na minha cabeça faz sentido ser longa, não é? E foi é longa, pá, é longa. É porque uma make-up curta, mas ela tem valores, a confiança continua lá. Agora aquele moer, aquele tempo todo do moer, e depois, se não trabalhares bem, é muito difícil de sair de lá. E tu disseste há pouco também que olhar para trás assumias alguma culpa nesse período por não teres trabalhado tão bem quanto devias. Essa percepção veio depois ou já durante tu achavas que podias estar a fazer um pouco mais? Eu já durante esse tempo já achava que se calhar eu próprio já não queria assumir, por exemplo, querer ser o melhor do mundo ou etc. por causa dos sacrifícios que são precisos fazer, que é preciso fazer para se chegar a esses patamares tão altos. Portanto, eu já ao não querer assumir essa vontade de ser o melhor do mundo ou de querer ser dos melhores do mundo e não estar disposto a fazer esse sacrifício ou essas mudanças, já era um bocadinho o olhar para mim e pá, se calhar não sou o topo ao nível do trabalho. Mas sim, essa percepção eu tinha na altura, mas obviamente que a distância permite-nos olhar para as coisas com uma clareza muito maior e neste caso foi isso também. Ok. Mas o background é muito importante também, pá. Eu acho, para mim, desculpa, Diogo, pá, o ambiente que te rodeia, o ambiente familiar, o ambiente das relações, os amigos, pá, tudo, a casa onde vives, tipo, tudo isso influencia para o teu desempenho, não só agora, no hoje, mas também daqui a meio ano. Portanto, se tu não tens as coisas certinhas, se há ali alguma coisa que está desbalanceada, aquilo vai se refletir mais tarde ou mais cedo. Na minha opinião. Sim, é isso. Eu concordo. E tu há bocado disseste que não sabias se era a profissão que afetava o lado pessoal ou vice-versa. Até acho que é um bocado os dois, não é? Quando a profissão não está bem, vai afetar o lado pessoal. Quando o lado pessoal não está bem, vai afetar a profissão. Por acaso, recentemente saíram uns vídeos de Sonecas. Ele também teve uma make-up muito grande o ano passado. E ele diz que das coisas que para ele foi mais importante foi exatamente o que tu falaste. Foi a família, os amigos, a namorada estarem lá e pronto. E que isso sem dúvida que foi fundamental para a sua recuperação. É mesmo importante. E para quem me estiver a ouvir e tiver alguém, um ente querido nestas situações, pá, dê-lhe força. Dê-lhe força. E espaço também ao mesmo tempo, não é? Porque às vezes claro, também sim. há muita pressão e a todos os dias. Eu lembro-me que uma altura estava na Holanda
E pá, perguntei ao meu irmão como é que tinha corrido. Ele até tinha ganho, mas nesse dia ele pediu-me para eu não lhe perguntar, porque ele acha que é uma pergunta, não sei se tu concordas ou não, mas que não se deve fazer a jogadores de póquer. Porque ele Epá, pode pois, ter, não, ele pode ter não, feito não. tudo bem e ter corrido mal. Pois, exato. E ao contrário também, que é jogares um bacalhau, jogares um Exato. chaveiro e ganhares, também pode acontecer. Mas sim, essa insatisfação do Rui para já também é natural, né? Tipo, a perfeição Sim. a perfeição é difícil de atingir e percebo perfeitamente o estado de espírito do Rui Yeah. nessa coisa. Yeah. Mas é Ou- engraçado isso que ele disse. Principalmente uma coisa só que, principalmente a meio da sessão, quando me perguntam, então, como é que está a correr? yeah. Pá, só no final é que só Sim, no sim. final é que se vê. Não, isso lembro-me perfeitamente que foi na altura, eu não percebi bem, mas hoje percebo perfeitamente o que ele quis dizer e nunca mais Yeah. perguntei. Yeah, mas essa questão é engraçada porque revela da tua parte, tipo, a tua pergunta veio de um sítio bom, veio de um sítio Uhum. de cuidado, de querer saber. Só que a profissão de póquer é tão complexa a nível mental e os desafios que nós temos que lidar são tão complexos a nível mental que o Rui nem sequer, o Rui e qualquer outro jogador na situação do Rui, nem sequer conseguia admitir uma pergunta do que correu bem. Tipo, nós às vezes saímos das sessões tão no limite, sabes? Uhum. No limite emocional que, que até essa pergunta mais básica, mais inocente, acaba por ser mal interpretada por nós. Não, é isso, e na altura nós passávamos mesmo muito tempo na Holanda a partilhar casa. Lembro-me que nessa casa estavam outros jogadores e Hoje, é isso, talvez. é importante, sabes, o ele ter à vontade de dizer isso, também não só para eu não perguntar a ele, também não perguntar aos outros jogadores e tudo mais, Sim, mas sim, sim, sim. Sim, sim. Muito achei importante fixe. mesmo. Pois. O, tu, nesse período, também há pouco disseste que sentiste que já não querias ser o melhor do mundo. Uhum. Sentes que, entretanto, isso mudou e estás outra vez com ambições de chegar lá acima, jogar os limites mais caros? Como é que estás nesta fase? Opa, para mim há uma diferença entre chegar lá acima e jogar os limites mais caros e ser o melhor do mundo. Para mim ser o melhor, apesar de Uhum. Semelhantes. apesar de parecerem que para jogares os níveis mais caros tens que ser o melhor do mundo, para mim eu estou disposto a jogar os limites mais caros e a fazer os sacrifícios que eu tenho que fazer eh, para, para o jogar. Mas mentalmente, para mim, dizer que quero ser o melhor do mundo ainda é um entrave, por causa dos sacrifícios todos que são precisos fazer, que é preciso fazer para isso assusta-me um bocado. E eu parece que desenvolvi aqui uma estratégia para enganar a minha mente, que é precisamente esta, que é recusar a assumir que vou trabalhar para ser o melhor do mundo, mas trabalhar para chegar aos limites mais altos. Estou disposto a isso e a minha mente, antes de me envolver, eu estou preparado mentalmente para isso. Estás a perceber a ideia? Então, e Ok. se calhar isso permite-me, se calhar, chegar a atingir patamares em termos de qualidade, em termos de empenho, em termos de entrega, que eu não conseguia atingir antes, só por causa deste medo do compromisso, este medo de errar, ou medo de pá. Mas sim, estou disposto a. Olho com outros olhos para o desafio de chegar lá acima, neste momento. Percebes? Se é que me faço entender. Sim, sim, fazes perfeitamente. E fico Uhum. contente por isso, que acho que és, sem dúvida, um jogador que tem potencial para lá chegar e que estás no caminho certo também. Obrigado. O, só aqui, um segundo. Tá. Tranquilo. Olha, E, Diogo, peraí, importas-te força, que eu vá força. buscar ali um cafezinho à cozinha? Não, não, estás à E, vontade. e importas que eu esteja aqui a beber com a caneca, assim? Não, não, super tranquilo, super Não, tranquilo. está bem, está bem. Então dá-me só 10 segundos, está bem? À vontade, à vontade. Estava o café a fazer há uma hora ali, pá. Já está queimado.
Eu até achava que tinhas era magoado com esse aí. Não, pá. Ai, estavas-me a ouvir, pois. Yeah, yeah. Não, pá, está queimado, já estás torradíssimo, pá. Mas faz outra se quiseres. Não, isto bebe-se na mesma. O que não mata Ok, engorda. Vamos ok. lá, desculpa. Ah, Estás-me a ouvir bem, não estás, Diogo? É sim, que o sim, microfone perfeito, está assim perfeito, meio perfeito. longe. Ok, ótimo. Continuando e voltando aqui também uma coisa que falaste atrás, que foi, tu disseste que foste jogar um EPT. Qual é que foi? Barcelona? Foi o EPT de Praga, em 2019, talvez, não me lembro bem, 2018, talvez 2018. Não. Sim, foi o EPT de Praga. E Pá, a nível de para quem experiência, como nunca. é que foi? Jogaste. Foi. Parecia que tinha chegado à Champions, parecia o Beira-Mar a chegar à Champions League. Estás a imaginar o Beira-Mar a ganhar acesso à Champions League, depois chega ali ao Wilton de Praga e depara-se com aquilo tudo. Foi incrível. Eu já tinha estado assim, pá, num EPT obviamente que não, mas já tinha estado assim nos eventos ao vivo no estrangeiro. Mas o EPT é outra coisa, a quantidade só a sala, a quantidade de mesas que aquilo tem, pá, depois a sala cheia, pá, aquilo é incrível, pá. É feira de março para jogadores de póquer autêntico, aquilo tu entras lá é uma maravilha. Pronto, e depois jogar, depois às tantas, no torneio mais caro que alguma vez tinha jogado, que era o main event, às tantas senta-se à minha direita o Rui, portanto foi toda uma experiência, foi incrível, pá. E apesar de não me ter corrido muito bem em termos de resultados, guardo-a com muito carinho no meu coração e espero repetir brevemente. Uhum. Que, pelo que eu falei com o Dani, vai acontecer bastante em breve. Ou não? Muito brevemente. Boa, boa. Daqui a pouco falamos disso. Sim, sim. E em 2019, os fields do EPT surpreenderam-te pela positiva? É pá, surpreenderam-me Recordas disso? mesmo muito pela positiva, pá, aquilo era mesmo muito bom. Sim, lá está. Uma pessoa com o meu background, o meu background, que é nunca ter jogado limites tão caros, chega ali e Uhum. pode ser um bocadinho overwhelming, pode ser um bocadinho demais para ele, para mim, neste caso. Mas rapidamente, pá, uma hora no primeiro torneio que joguei e rapidamente me apercebi que pertencia ali e que não era um peixe fora d'água, digamos assim. E pronto, isso para a confiança é bom. E pronto, basicamente é isso. Mesmo na interação nas mesas, sabes? Tipo, a falar com as pessoas, também sou uma pessoa um bocadinho comunicativa e isso também tudo impecável nesse aspecto também. Boa. É isso, e também como referiste no início, a tua geração é uma geração que conheceu muito o póquer através da televisão, nomeadamente era EPTs, PCA e WPTs, não é? E se chegares lá deve ser especial, sem dúvida. É pá, sim, e tipo... eu às vezes penso, tipo... se me fizessem a pergunta do pá, sonho, ou tens algum sonho, ou tipo, eu nunca tive muitos sonhos, nem muitas projeções de quero estar ali ou quero estar lá ou não sei o quê, mas as WSOP, tipo, tem uma magia especial para quem vem desse tempo, porque é mais ou menos daí que vem, são as transmissões das World Series of Poker, era o que nós apanhávamos aqui em Portugal. Pá, e realmente esse tem um fascínio em mim muito grande. Obviamente que o EPT já consegui, mas também tem o seu fascínio. E certamente que será uma questão de tempo, e se não for este ano, provavelmente Claro, no próximo, vamos ver. claro. Por acaso é isso, o Caridade também, quando nós fomos ao PCE, ele não gosta muito de aparecer nas redes sociais e publica muito pouco. E na altura ele fez um post muito grande a dizer que aquilo para ele significava muito e também era por causa do mesmo que tu, que era a geração dele cresceu a ver o PCE na televisão e ele, pronto, viu ali. Estou aqui. Provavelmente és Yeah. tu este verão ou no próximo, quando estiveres na WSOP a fazer o mesmo. É pá. Ia ser lindo, pá.